E hoje vamos conversar com Clara Noronha, presidente da ACES, que é a Associação Cristã a Acolher, Cuidar e Ensinar e Servir, e também presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Claro, agora sobre as atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Valinhos. Qual que é o calendário de atividades para esse ano de 2023? Isso. Então, o Conselho da Criança, a partir de 2023, volta agora com reuniões presenciais. É sempre na terceira quarta-feira do mês. Então, às 8h30 da manhã, lá na Casa dos Conselhos. O ano de 2023 vai ser um desafio para o Conselho da Criança, porque nós temos, assim, umas demandas muito grandes. Uma delas é a eleição do Conselho Tutelar, que nós temos que fazer este ano, porque é um calendário unificado. É obrigatório que a eleição aconteça um ano após a eleição para presidente. Então, vai ocorrer acho que dia 3 de outubro desse ano, a eleição. Se me falha a memória, acho que é dia 3. Se não for 3, é ali, véspera ou pós, mas é assim, em outubro. Então, assim, é um desafio para nós fazermos isso, porque demanda uma gama de conhecimentos muito grande, demanda preparativos, vai ter uma prova que vai ser aplicada, um edital, né? Esse edital deve estar saindo já divulgado em março. Então, assim, é um desafio para o CMDCA fazer essa eleição do Conselho Tutelar, porque aí tem que estar tudo prontinho para eles assumirem em janeiro, né, de 2024. E é previsto um treinamento após a prova. Então, assim, e tudo isso é obrigação do CMDCA fazer, sabe? O Conselho Tutelar, ele é autônomo, ele é independente, ele não é subordinado ao CMDCA, mas algumas funções são destinadas pelo CONDECA, né, pelo Conselho da Criança, pelo estadual e pelo ECA, que seja o CMDCA a fazer. E essa é uma delas, a eleição. Então, assim, já divulgo aqui de primeira mão, né, para quem tiver interesse em se candidatar, que vá já se preparando, previsão de edital, como eu falei, para março, e prova aplicada ali para mês de setembro. Não, desculpa. Tem que ser unificado. Tem que ter uma prova e depois uma eleição. Desculpa, gente, que eu estou aprendendo. Como eu disse para vocês, é um desafio. A gente vai ter que se aplicar aí nos estudos para ver como fazer tudo isso. Então, vai ter a prova e depois vai ter a eleição. Então, a eleição é em outubro, então a prova deve ser em setembro. Né? Então, assim, e depois o treinamento da equipe eleita, né, dos conselheiros eleitos. Então, esse é um desafio grande para o CMDCA. Um outro desafio também é a construção do plano de ação, né? Que o CMDCA ele é obrigatório ter um plano de ação que conste indicadores de vulnerabilidade, indicadores das ações que precisam ser feitas na cidade. Então, esse é um plano de ação que vai demandar pesquisa nas escolas, pesquisa nas entidades. Então, também é um desafio bem grande para a gente fazer. Então, assim, e outro desafio vai ser a eleição para o biênio 2024-25, né? Porque a nossa gestão, ela se encerra no mês de outubro. Então, a gente tem que também fazer essa eleição do novo biênio. Então, assim, muito trabalho, e são coisas pontuais que já foram planejadas, fora as demandas que vão chegando, né, no Conselho da Criança, mês a mês chegam demandas que precisam ser resolvidas, né, que precisam, nós somos provocados muitas vezes para intervir em situações de vulnerabilidade. Então, assim, mês a mês, além do volume normal de trabalho, ainda vai ter essas três grandes demandas aí para a gente conseguir vencer, né? Eu vejo isso tudo como um desafio, porque o CMDCA não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que demanda muito conhecimento, então, assim, e demanda mobilização, né, dos próprios conselheiros. Então, assim, os conselheiros têm uma demanda grande de trabalho nas suas vidas, né, nos seus processos, normal, né, de tudo, e a gente tem que adequar isso à nossa realidade e à realidade do CMDCA. Então, é
é um desafio realmente estar à frente do CMDCA e organizar tudo isso. Clara, só lembrando, né, que os conselheiros do Conselho Tutelar, eles recebem uma remuneração, né? Não é um trabalho voluntário. E Não, exato. assim que as inscrições estiverem abertas, vocês estarão divulgando, não é? Sim, sim. No edital vai vir todas essas informações. É um salário considerável, não não é ajuda de custo, é um salário, é 4 mil e pouco. Então, assim, é um salário para a nossa realidade, né? É um salário por conta da complexidade da função, da responsabilidade da função, tem que ser mesmo um salário adequado. São 6 horas diárias, e o conselheiro tutelar, ele não pode ter outra função, ele não pode conciliar com o seu trabalho ou com outra, ele tem que ser dedicação exclusiva, porque são 6 horas lá no conselho, não é? Mas existem os regimes de plantão, onde o conselheiro tem que estar disponível, não é? Então, acontecem violações de direitos à noite, aos fins de semana, que o conselho é chamado a intervir, então o conselheiro tem que estar ali, é claro que é plantão, mas ele vai estar disponível. Então, e aí também vai ser divulgado o conteúdo, assim, do que vai ser cobrado na prova. Então, assim, vai ter toda uma divulgação ampla, a gente conta até com vocês da rádio, para nos ajudar a divulgar, porque tem que fazer uma divulgação ampla na cidade sobre isso, porque tem muita gente boa em Valinhos que pode se candidatar, porque você tem que ter um perfil, né? Você tem que gostar, primeiramente, de trabalhar com causas sociais e com direitos, não é? Você tem que lembrar que você vai ser um conselheiro tutelar, você vai ser um aplicador, né, das leis e do direito, você vai ter que garantir o direito da criança. Então, e você vai se deparar com muitos desafios, porque, assim, acontecem muito. Olha, eu peguei o último relatório do Conselho Tutelar, porque, assim, o Conselho Tutelar faz um relatório trimestral para o CMDCA. Nesse relatório, vem por regiões as violações de direito. Então, eu fiquei, assim, espantadíssima, porque a ACES fica aqui na região 4, né? A região 4, ela abrange aqui onde nós estamos, na Vila Colega, o Jurema, São Marcos, o Vera Cruz, então todo o Lenheiro, esse entorno aqui. E na região 4, nós tivemos 5 casos de abuso sexual no último trimestre, somente na região 4. Então é muito grande, 5 casos de abuso de criança, entendeu? Então, assim, aí você pega o relatório trimestral do ano todo, essa região me chama a atenção porque é onde eu estou, né? É o meu território, né? Então, você pega o ano todo, você vê que a região 4 é uma região de grande vulnerabilidade, porque está sempre acontecendo aqui, entendeu? Está acontecendo aqui a violência contra a criança, está acontecendo o abuso sexual, a gravidez na adolescência, o adolescente em conflito com a lei, a maior incidência de adolescente em conflito com a lei está na região 4, entendeu? Então, a gente precisa ter um olhar para ver esses indicadores e falar e pensar, gente, o que a gente precisa construir para mudar essa realidade? Claro. Né? A gente precisa mudar essa realidade. Então, assim, a gente precisa criar condições para que isso não aconteça, porque a criança tem prioridade absoluta, né, pelo ECA, ela tem que ser protegida. Então, se ela não está sendo protegida, por que ela não está protegida? O que está acontecendo nas famílias? O que está acontecendo, né, para que ano após ano a região 4 continue aparecendo como grande violadora de direitos? Então, são coisas que nós precisamos pensar. E esse é uma das prerrogativas do plano de ação do CMDCA que vai ser construído. O plano de ação, os conselheiros vão ter que se debruçar sobre esses indicadores. Outros indicadores que estão aparecendo muito é a evasão escolar. A evasão escolar e o abandono escolar pós-pandemia. Está aparecendo muito, sabe, nos relatórios do CMDCA também. Então, tudo isso entra no plano de ação
e aí o plano de ação constrói sugestões ao prefeito, à prefeita, né, no caso, para que se faça ali algumas mudanças, né? Então, como eu falei para vocês, são muitos desafios, e nós que trabalhamos com criança, com adolescente, a gente tem o coração voltado para isso, a gente quer mudar isso, sabe? Porque nenhuma criança deveria ir para a escola com fome, nenhuma criança deveria sofrer abuso, né? Apanhar, né? Nenhuma criança deveria estar apanhando dentro de casa, que é o lugar que deveria estar sendo protegida, né? É um lugar de proteção. Então, aí uma criança que cresce com violência, ela se torna um adulto violento. Ela vai reproduzir aquilo que ela vivenciou. Então, por isso que a nossa sociedade é violenta hoje. Por quê? Porque cresceu todo mundo apanhando, a nossa geração que também cresceu apanhando. A gente vai mudar essa história, né? Então, se a gente não mudar isso, a sociedade não vai mudar. E principalmente, né, você falou dois problemas seríssimos, né, dos abusos, né, e também da evasão escolar, quer dizer, são dois aspectos que precisam ser analisados, né, e aí entra o papel das instituições, da promoção social, quer dizer, há que se ter um trabalho de toda a sociedade para que melhoremos esses índices que são absurdos, não é? Exato, concordo com você, Fernando. A gente tem que ter política pública para isso, porque não é só com boa vontade que a gente consegue vencer isso, sabe? Tem que ter política pública, tem que ter acesso a essas políticas, sabe? Precisa ter fortalecimento das famílias. Você sabe que o CRAS, ele tem um programa que chama PAIF, que é um programa voltado ao fortalecimento familiar. Mas, assim, a gente precisa entender qual é a realidade do CRAS hoje. O CRAS hoje, todos os CRAS, nós temos vários no município, estão com falta de funcionários. Não tem assistentes sociais suficientes, não tem psicólogo, não tem... Então, assim, você encaminha uma criança, ele entra numa fila de espera para ser chamada. Então, assim, existe um lapso temporal grande entre o encaminhamento e chamar de fato. Então, uma família que está vivenciando o abuso sexual, ela entrar numa fila de espera ou no CRAS ou no CREAS, está errado. É absurda, né? É absurdo, quer dizer, nós precisamos de uma ação imediata, né? Quer dizer, um trabalho psicológico, um trabalho médico, enfim, precisa de uma ação imediata, né, Clara? Imediata, exato. E uma das recomendações, por ocasião do chamamento que a prefeitura fez para o serviço de fortalecimento de vínculo, o CMDCA, ele mandou um ofício para a Secretaria da Assistência e para a prefeita. E nesse ofício havia ali uma recomendação de recompor as equipes de técnicos do CRAS, porque já é evidenciado que não é suficiente, que não comporta a demanda, né? Que nem Valinhos já deveria ter um outro CREAS, né? Valinhos também está caminhando para a necessidade de um segundo conselho tutelar, porque até 100 mil habitantes é um conselho, acima de 100 mil teria que ser 2 conselhos. Então, nós estamos caminhando, precisa pensar nisso. E tudo isso demanda de recursos. Então, o gestor público, ele tem que pensar nessas necessidades e trabalhar, arregaçar as mangas, trabalhar, encontrar saída, se cercar aí de pessoas que possam fazer boas contribuições, buscar recursos, né, no Estado, federal, para mudar a história, porque o CRAS seria o caminho para o fortalecimento da família, mas se não tem técnico lá para atender a família, para fazer as oficinas, para fazer o que é necessário, não tem fortalecimento, né? Aí acontece quem entra nesse vácuo aí, são as entidades, que é o meu caso e é o caso das outras, né? Então, assim, aí a gente entra no vácuo, na esteira aí da falta de habilidade do município, e não é, essa realidade não é só de Valinhos, são no Brasil, né? E a gente acaba fazendo uma demanda que não é nossa, ela deveria ser do poder público. É claro que é nossa missão, a gente entende como missão, o terceiro setor, ele entende que ele tem uma missão a cumprir,
que é impactar no seu, aonde ele está plantado, né, no seu território. É o meu caso. Eu estou plantada aqui numa área onde você olha, você pensa aqui não acontece nada, mas está tudo por baixo, fervendo nas bases, Exato. entende? Os bolsões de pobreza em Valinhos, eles estão invisíveis. Eles estão aqui, ó, e quem passa ali pelos condomínios não vê, mas a gente que está aqui no chão do território, a gente vê, entendeu? Então, nós temos uma missão, mas a gente não pode deixar de denunciar que o Estado precisa assumir a sua função, né? Sem dúvida alguma. E ainda falando do conselho, não é? Tem ainda o fundo municipal, né? Que é outro enorme trabalho, né, Clara? Enorme, enorme. Ó, nós temos aqueles projetos que foram aprovados. Eu quero tranquilizar as entidades que ele está caminhando. Essa semana, ele já está concluído para subir lá para a SAS, para a Secretaria de Assistência. Então, já está na Casa dos Conselhos. As equipes, as duas comissões, que é uma comissão de avaliação, trabalhou arduamente. Não, olha, por isso que eu falo para você que a gente vai aprendendo. E vai aprendendo fazendo, né? Quem pensa, não, porque os conselheiros são voluntários, eles têm seus trabalhos, a gente não é funcionário, né, da prefeitura que se dedica àquilo. Então, assim, eles enfrentaram um desafio muito grande de avaliar 14 projetos, e desses 14 restaram 7 aprovados, não é? Então, assim, subindo agora para a SAS vai ter um período aí de avaliação no jurídico, até chamar as entidades para a assinatura do termo. Mas nós estamos crendo que até o mês de maio as entidades sejam chamadas para assinar o termo de fomento e aí dar start nos projetos. Então, isso para mim é uma realização que eu, assim, agradeço a Deus ter podido fazer e espero, né, estar ali presente na ata no dia da assinatura do termo, porque, assim, vai significar um impacto também nas vulnerabilidades. Porque, veja bem, na minha região, a ACES vai desempenhar um projeto com judô, né, meninos e meninas. Então, é um enfrentamento à vulnerabilidade, porque a criança estaria lá na rua, ela vem para cá. Entendeu? Então, assim, preciso urgente terminar isso. É algo que, assim, eu quase que não dormia pensando nisso. A equipe de avaliação, desesperada, assim, trabalhando, gente, eles são técnicos, né, da prefeitura que tinham que trabalhar. Eles chegavam até ficar 6 horas da tarde, 7 horas, ali debruçado em cima. É muito complexo a avaliação de um projeto e você tem que documentar tudo muito bem e fazer de acordo com a 13.019, que é a lei, né, de parcerias. Então, foi um desafio, está sendo, e eu espero vencer, chegar até o final e aí poder apertar a mão de cada um dos vencedores e falar, toma, desempenha, que agora vai ser prestação de contas, não é? Então, é isso que eu quero. Lembrando, né, que agora vocês têm um reforço lá na Casa dos Conselhos, né, doutor Ulisses e também Wagner Alves, quer dizer, que estarão ajudando. Grande abraço, bom dia, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Abraço a todos.